Se juntas elas já causam, imagina juntas! Esse começo ensaiado, esse coro aqui, é para representar duas produtoras que estão bombando hoje, que a gente gosta bastante. A primeira delas é a RT Features, do Rodrigo Teixeira. E a 24 aí, que... 24 é nossa agora. Canal, mas são duas produtoras que a gente também gosta muito dos filmes deles. Fez esse filmaço chamado O Farol. Thomas, interpretado por William Dafoe, é responsável por um farol numa ilha isolada. Efraim, Robert Pattinson, é contratado para substituir o ajudante anterior, mas com uma condição: ele não pode entrar no farol. Com uma curiosidade cada vez maior, fenômenos estranhos começam a rondá-los. Só fazer um disclaimer antes de começar o vídeo: para você que veio para nossa explicação, você pode pular para o tempo indicado, que você já vai direto para ela. Mas agora a gente vai falar sobre as curiosidades, esse diretor maravilhoso desse filme intrigante. Exatamente, o Robert Eggers e ovos, sei lá, que não à toa é uma coisa muito importante para nossa explicação aí. Importante. Então, segura os ovos aí. Teve o William Dafoe, teve Rodrigo Teixeira, que todos eles estavam aqui juntinhos, causando aqui no Brasil. Causando não sei. Mas eles vieram para uma apresentação especial lá no auditório do Ibirapuera. Eles também vieram para uma coletiva de imprensa para apresentar o filme para os jornalistas e para a galera. Foi muito maneiro, ele trouxe vários pontos interessantes. A gente vai trazer aqui um pouquinho do que ele disse lá na coletiva. Bom, a primeira curiosidade, que é muito interessante, é que o diretor ele queria trazer uma atmosfera dos filmes dos anos 30, ele queria fazer uma homenagem a esses filmes de monstro, esses filmes de um cinema americano. Eu não sei se é um cinema da era clássica de terror, mas foi uma era muito importante para que o gênero de terror se desenvolvesse. Então, para isso, ele escolheu uma câmera dos anos 30 e ele usou lentes até de 1905 para criar aquele ruído, para criar um ambiente mais austero, para criar um contraste maior. Esse filme vale muito a pena ser assistido no cinema porque ele tem um grão muito bonito, assim, até o aspecto também é muito diferente, que lembra esses filmes dos anos 30, dessa era mais clássica do terror. Ele também queria utilizar um filme mais sensível, 35mm, porque ele queria que o quê? Que o sangue fosse preto. Ele queria dar essa atmosfera bem soturna, bem negra. O Rodrigo Teixeira estava falando assim que quando ele chegou e viu as referências, tinha vários cadernos antigos, várias pinturas, ele falou que queria levar tudo para casa, né? E a principal referência artística, né, estética que ele queria utilizar, o Robert Eggers, era o simbolismo, que é um movimento do século XIX, que tinha bastante de mostrar o lado obscuro do homem, tinha uma coisa bem mística, tinha uma questão do lado material, com esse lado mais sobrenatural, que é uma característica muito forte do filme, em que esses personagens o tempo inteiro se questionam, a gente se questiona ao assistir o filme se aquilo é real, se aquilo é uma coisa da cabeça deles ou não, a gente vai chegar nessa parte, mas é muito interessante que ele conseguiu tirar essa atmosfera e levar diretamente para o filme, né? Ele se influenciou muito também nas lendas do leste europeu, dessas lendas marítimas, né, com sereias, com esses monstros que vivem lá no fundo do mar. É isso que você falou até do obscuro. Parece que os próprios espaços, né, então os objetos inanimados parece que tomam vida, né? Nesse filme você vê isso muito claramente, principalmente nos enquadramentos ali do começo do filme, quando você vê aquelas pedras gigantes que vão tomando todo o quadro. Quando você tá dentro da cabaninha, você tem aquelas sombras que parece que tomam quase que metade do quadro. Então parece que eles têm vida, mas uma vida fúnebre, né? Porque, de fato, traz toda uma desolação ali pros personagens. Então acho que faz muito sentido essa ponte ali de simbolismo transmutada aqui agora para o visual. E o Robert Eggers, ele tem uma ligação muito forte com a arte, né? Tanto que quando ele fez A Bruxa, ele se inspirou muito no Goya. Se vocês puderem, vejam as pinturas do Goya, elas são bastante impactantes. Tem um quadro do Goya que é interessantíssimo, que tem algumas bruxas voando em círculos, assim, que dialoga muito com o filme. Mas tem dois artistas que foram muito importantes para que ele fizesse esse filme. O Arnold Böcklin e o outro é o Jean Deville. Se vocês puderem, pesquise sobre eles dois que você vai encontrar aí características da obra deles. Então é interessante que ele consegue pegar uma outra arte, por exemplo, as pinturas, e consegue transferir isso para os filmes de maneira assim. Se você for até mais preciosista, tem um cara que a gente costuma estudar na faculdade de cinema, que é um teórico italiano, eu falei chamado Ricciotto Canuto, que ele diz que o cinema bebe de outras fontes das quais hoje em dia a gente convenciona que elas vieram. Então, por exemplo, a gente tem muito o senso comum de dizer que o cinema é um desdobramento natural, sei lá, da fotografia, pelo fato
da câmera, mais até, ou mesmo do teatro, por você ter a questão da interpretação dos atores. Mas o que ele faz é, na verdade, uma conciliação de duas dimensões que ele acha que são super importantes para a existência do cinema. No caso, a dimensão de espaço e a dimensão de tempo. E no caso da dimensão de espaço, justamente, ele elege a pintura como a arte que, de fato, mais inspirou o cinema, porque de fato, o que acontece? Na fotografia você tem até que lidar com enquadramento, você tem que pensar em composição de quadro, só que os elementos ali, os objetos estão todos dados para você. Na pintura você tem quadro em branco, você tem que pensar tudo do zero, então a espacialidade é uma dimensão muito mais complexa. E do outro lado ele vai falar lá da música e da poesia como noções de tempo, né? Ditar ritmo, por exemplo, que é uma coisa que a gente sempre cita aqui no canal. Então, talvez o Robert Eggers não tenha sido tão ousado. Na verdade, ele tenha sido conservador aí na proposta das fontes que ele se inspirou. Bom, como o Nathan falou lá no início, chegou a hora da gente explanar sobre o filme, aí trazer alguns questionamentos. Apesar desse vídeo se chamar Explicando, a ideia é que a gente proponha uma visão, proponha uma análise, que vocês possam propor as suas análises. Enfim, vocês também questionem a nossa visão aqui. E o bom também é que a gente vai poder também trazer um pouco do ponto de vista do que o diretor queria ao criar o filme. Que eu, sinceramente, estou cagando. Você não pode cagar que do mesmo jeito que seu ponto de vista é importante, a dele também é tão importante quanto. Mas é o que eu sempre digo, quando a gente toma a visão dele como se fosse o que ele queria trazer pro filme, a gente dá uma visão fechada assim como se a gente for falar assim, essa é a explicação que é o filme, nada mais é válido. Eu acho que assim, ele pode dizer o que ele quiser, e o filme fechado como um todo, ele tá pro mundo. Cada um pode colocar a visão que quiser, contanto que argumente. Não só isso, não só pro cinema, mas para qualquer obra de arte, quando ela é feita pro público. Bom, eu tive a oportunidade de assistir esse filme 2 vezes. A primeira eu fui totalmente assim, sensibilizado esteticamente, pela parte mais sensorial. Eu tive até algumas ideias do que esse filme talvez gostaria de dizer, mas eu fui nessa segunda vez, de fato, para tentar investigar elas. No caso, eu queria primeiro explanar sobre uma, brevemente aqui, que foi de fato a que eu tive na primeira vez que eu assisti o filme, que eu falei assim, bom, se o filme for só isso, eu acho que ele é maravilhosamente bem realizado esteticamente, mas ele não quer dizer muita coisa. Então aquela ideia que muitas vezes a gente já viu em outros filmes, de que na verdade tudo ali não passava de um delírio, que talvez essa ilha poderia representar de certa forma até mesmo a própria consciência dele, como se fosse a cabeça. A gente já falou, por exemplo, em filmes como Mãe, aquela casa meio que representar a cabeça daquele criador ali que estava tentando... Midsommar também tem isso. Por exemplo, então seria mais um filme em que você teria um espaço super recluso, isolado de todo o resto do mundo. Aquele protagonista tá ali sozinho, projetando outros personagens que se relacionam com ele, mas na verdade tudo ali são projeções da cabeça dele, meio que barreiras que a cabeça dele sabota ele, impõe que ele supere. E ao final do filme a gente percebe que ele não consegue superar essa consciência porque, enfim, todos os traumas, todos os dilemas que ele tem ali no filme vêm numa forma de um breakdown ali que ele de fato morre. Eu imaginei que se o filme fosse só isso, seria muito pobre. Eu não sei se você concorda com isso. Por mais que você, como você mesmo disse, outros filmes já tenham discutido essa questão da loucura, se é ou não da cabeça dele, mas eu acho que assim, é aquela história que a gente já disse. Todas as histórias já foram contadas, mas é importante como você as conta. Então todos esses outros fatores, sejam estéticos, sejam da interpretação que esses atores dão para esses personagens, a atmosfera que ele consegue criar através da música. Então a junção de todos esses fatores, por mais que fosse apenas um filme de é uma loucura da cabeça dele ou não, ainda assim ele seria um filme muito rico pra mim, porque ele carrega muitos símbolos. Sem dúvida, assim, é que entra naquela coisa que eu tinha até comentado no Midsommar, né, de ter muitos símbolos que pra mim talvez soassem maneirismos que muitas vezes são muito bonitos esteticamente, mas pouco comentassem sobre a proposta, enfim, temática, narrativa que ele estava se propondo a discutir. Mas essa segunda vez que eu assisti o filme me ajudou a alocar melhor as coisas que eu tinha na cabeça, até porque na primeira vez tinha um elemento ali que tinha me saltado aos olhos, mas por conta daquele impacto sensorial ali, eu não tinha pensado muito a respeito. E quando eu fui assistir a segunda vez, eu fui assistir o filme essencialmente olhando para isso. Que no caso, eu acho que essa outra discussão que a gente estava tendo agora, ela até se inclui nessa perspectiva maior, nesse debate maior que o filme talvez quisesse trazer, que é justamente essa masculinidade desse protagonista, que é de alguma forma tolhida, foi tolhida a vida inteira, seja, por exemplo, pelo fato dele comentar ali no filme que ele não tinha uma boa relação com o pai, não tinha uma boa relação com os patrões. A todo momento, quando ele chegava a ponto de ter um breakdown ali, ele meio que fugia, ele era um andarilho, ele ia para uma outra vida, que ele sempre aceitava as coisas, que ele tinha um papel mais passivo nas relações, que de alguma forma mostrava uma certa impotência nessa masculinidade dele. E para mim o filme inteiro ele discute sobre masculinidade. E no caso, se no passado ele não tentava afirmar isso, agora ele vai tentar se afirmar e vai levar as consequências por conta disso.
E aí a nossa ideia é justamente, através de vários pontos aí numa linha do tempo aí do filme, tentar explicar o porquê que o filme discutiria a masculinidade, o tolimento dessa masculinidade. Então quando a gente é apresentado aí para esse personagem principal lá no começo do filme, como é que a gente vê esse tolimento da masculinidade dele? Ele não bebe, que é uma característica que muitas vezes a gente associa a um personagem mais brucutu, masculino. Ele, por exemplo, ele é tolhido de ir em certos espaços, como por exemplo, tem um alçapão que sempre fecha na cara dele quando ele chega no topo do farol. Ele toma tapa quando ele supostamente falou uma frase ingênua ali que ele achava que não teria impacto nenhum. Quando ele não faz um trabalho bem feito, ele também é censurado de forma extrema pelo outro personagem. E principalmente também, em vários momentos do filme, ele é comparado, por exemplo, domésticas, ele é comparado a escravos e principalmente com animais, né, com cachorro. Então ele é sempre rebaixado, é sempre relegado. Esse contraste também tá nesses dois personagens. Na parte física, estética, né? Porque o Robert Pattinson, ele sim, ele é um galã, ele é um cara muito mais novo que o William Dafoe. Ele é esse corpo do Robert Pattinson suado, trabalhando, é explorado o tempo inteiro, vários closes no rosto dele também. Vai muito em contraste com o personagem do William Dafoe, que já é um homem mais velho, que é um homem que tem uma série de delimitações, que tem vários defeitos físicos. Nessa ideia de masculinidade, normalmente quem que a gente explora tanto na cultura, tanto na sociedade, mais fortemente o corpo? Justamente a mulher. Então, mais um elemento estético de forma que você isola, que você tolhe essa masculinidade. Sim, por mais que ele seja menos másculo que o do William Dafoe, ele ainda assim é um personagem sujo e tal. É sujo, que ele não há uma romantização da beleza dele, mas inclusive até o próprio personagem do William Dafoe, em vários momentos do filme, elogia a beleza dele, né? Que um homem como aquele está fazendo ali e tudo mais, né? Como se fosse uma certa inveja, um certo desejo de ter aquele corpo. Não à toa. Tem um momento ali no meio do filme que existe uma tensão homossexual entre os dois personagens, e eu vejo muito mais ela não como uma forma de reprovação dessa masculinidade, mas mais do ponto de vista aí do Robert Pattinson, meio ele que conseguindo entrar em consonância ali com aquele personagem que estava sempre no topo do farol ali, personagem inalcançável, o símbolo de masculinidade que ele estava o tempo inteiro correndo atrás. Então eu vejo ali mais como uma troca daquela masculinidade. E é engraçado que quando o Robert Eggers ele falou na coletiva, né? Ele disse que ele não tinha pensado necessariamente nisso, ele não tinha pensado em criar uma tensão sexual ali homoafetiva entre esses personagens. Até questionaram também bastante, né, sobre o filme da Bruxa, que é um personagem sobre ali o despertar da mulher e tudo mais, que esse filme seria quase que uma resposta ao filme da Bruxa. Ele brincou que ele não tinha pensado nisso também, e que no próximo filme ele faria um filme que teria as duas coisas, para as pessoas não acharem que um é resposta necessariamente do outro. Bom, e falando de masculinidade, acho que uma coisa que é super importante, imageticamente falando, é a representação ali do farol, que é o objeto ali que todos os personagens rodeiam, enfim, objeto de interesse ali, que faz com que inclusive gere todo o conflito, e que ele seja como se fosse um falo gigantesco, e que no caso, o William Dafoe fica ali no topo, como, enfim, o personagem a ser alcançado, a masculinidade a ser alcançada, esse personagem do Robert Pattinson o tempo inteiro tentando alcançar isso, não conseguindo, e por conta disso ele ficando cada vez mais isolado naquele espaço. Aí não à toa, a gente tem uma ração de aspecto mais reduzida que acentua isso, um filme que é preto e branco, ou seja, sem cores, sem vida, por conta desse isolamento, por conta desse tolimento, começa a ter delírios, começa, enfim, a ficar insano, não à toa, com coisas sexuais, né? Então ele começa a ver sereias, começa a se masturbar. Será que essa sereia existiu ou não, então? Por conta de um totem, porque afinal, se ele não consegue alcançar aquele grande objeto fálico, sexual, ele vai tentar despender, vai tentar despejar essa masculinidade, essa sexualidade dele através de outras vias. E aí a impotência desse protagonista vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ele pode fazer o que for, que ele não vai conseguir contornar isso, até chegar no nível máximo, que a masculinidade dele é mais rebaixada por conta de um detalhe, assim, imagético que pode passar batido, acho que pra muita gente, mas que eu acho que faz total sentido ali colocado na cena, que é quando ele tá pintando ali o farol, o William Dafoe segurando em cima, e ele vai lá e cai. E o que a gente vê totalmente esparramado pela cabeça dele, justamente inclusive pelo filme sensível que você comentou na parte antes da explicação, você vê aquele branco da tinta super acentuado, totalmente espalhado pelo rosto, que pra mim, a primeira imagem que eu fui ver, se a gente for pensar em todas as coisas fálicas, é como se fosse um esperma ali caído na cabeça dele. Eu não tive essa percepção, acho que o senhor está... Que é um elemento que vai voltar lá pra frente, então por isso que eu não acho que é despropositada. E também,
o momento em que ela é colocada no filme acho que é super coerente, porque o que a gente vê logo na cena a seguir? É o momento em que a gente vê que o Robert Pattinson pede pro Willem Dafoe parar de chamar ele de cachorro, de, enfim, doméstica, escravo, e chamar ele pelo nome. É o primeiro momento que ele fala o nome dele. Então é o começo da afirmação ali dele como ser humano, como homem, como o Winslow, que é de fato o nome que ele tem ali no meio do filme. Eu vejo mais como um ponto de virada ali, porque na primeira parte do filme, esse homem mais educado, esse homem mais submisso, ele tenta ali conquistar as coisas através do diálogo, através da educação, ele vê que não resolve. A partir do momento que ele cai, ele vê que a integridade física dele acaba sendo ameaçada. Fala assim, já que através do diálogo não vai resolver, então eu vou me utilizar da força, eu vou me utilizar desse meu vigor, de ser novo, dessa minha masculinidade que eu também existo. Eu acho que aí começa um confronto de masculinidade entre esses dois personagens que são homens e querem se provar o tempo inteiro, e eles querem o poder o tempo inteiro, e como não há espaço para o diálogo, então só há espaço para ações mais extremas. Não, totalmente de acordo. Inclusive aquilo que a gente já falou da bebida é um elemento que agora entra, né, talvez como mais uma forma da afirmação dele, para ser mais bruto, para ser mais violento. É o momento que ele começa a beber também durante o filme, que ele, enfim, vai ter que começar a ter delírios cada vez mais homicidas, e cada vez delírios mais insanos e mais sexuais e tudo misturado. Esse sexo perde qualquer elemento de afetividade, qualquer prazer que supostamente poderia ter, e fica de fato uma competição visceral ali, uma coisa animal, justamente, uma coisa super bruta dessa masculinidade. No caso aí, para ele afirmar a masculinidade dele, ele vai fazer com que o outro vire praticamente um cachorro ali, né? O Willem Dafoe naquela cena. Sim, exatamente. Doidíssima. E é uma cena muito louca. E na coletiva de imprensa perguntaram pro Willem Dafoe qual foi a cena mais difícil ali dele fazer, né? E aí ele brincou que ele disse que é a cena em que o Robert Pattinson vai enterrar ele. Quando eu assisti o filme, eu falei, ele deve ser... Eu fiquei me perguntando, mas será que ele tá comendo terra? É o Maltine, eu falei assim. E aí ele, de fato, ele falou assim que ele estava comendo sujeira, minha gente, que aquela cena de fato foi real. Ele falou que foi muito difícil porque tava frio, aquele buraco ele tava molhado, as costas dele estavam molhadas, aquele buraco estava molhado, e é um texto super difícil que ele tem que falar. Com terra na boca. Com terra... Não é um atorzão da porra. É inclusive o momento que esses delírios eles ficam tão grandes que eles até dialogam um pouco com aquela explicação que eu tinha chamado de pobre ali no primeiro momento, sobre o Willem Dafoe ser meio que uma projeção física ali, no caso aqui dessa explicação, de uma masculinidade dele, né? Essa ilha sendo a cabeça dele ali, é muito mais fácil ele criar um personagem que ele vai direcionar todo o vigor, toda a violência dali em diante, porque de fato ele sabe onde direcionar a masculinidade dele. E mesmo que ele ache que ele tá ganhando nesse confronto de masculinidade, no fundo ele perde, porque ele tá totalmente isolado naquela ilha, ele não consegue sair, não consegue ver os horizontes. Então é uma vitória projetada ali dele para ele se sentir bem, mas na verdade é só uma ilusão da cabeça dele. E é interessante que você tinha citado que esse farol é como se fosse um grande objeto fálico ali. Mas quando o Willem Dafoe se referencia a esse farol, ele se referencia como uma mulher que ele nunca teve, né? Exatamente. Então, assim, e esse farol ele se torna um símbolo de desejo, né? Nesse aspecto em que eles começam a disputar ele como se eles estivessem disputando uma mulher, né? Porque não à toa, o que tem dentro do farol ali no topo? Aquela luz, que não à toa também tem um artigo feminino. E mais, qual que é a representação visual daquela luz? Pelo menos eu, não sei se eu tô muito pervertido nessa vida, mas eu vi quase como uma genitália ali que se abre depois, no momento ali que o Robert Pattinson interage com ela. É como se ela convidasse ele pra entrar ali naquele ambiente. E aí ele tem um orgasmo, com aquele grito ali naquela cena super forte. É uma cena forte, meio assustadora. E o que acontece? Ele não aguenta. Você tem a projeção física ali do homem, do Willem Dafoe, a projeção feminina ali nessa luz. Quando ele de fato alcança, ele percebe ali que a masculinidade dele nunca foi suficiente pra lidar com os próprios problemas, as próprias inseguranças dele. E aí o que acontece? Ele vai lá e cai daquele falo inteiro, ele cai ali do topo e volta ali no relento, e o que acontece? A masculinidade dele é tolhida mais uma vez por um outro elemento que a gente não chegou a comentar até agora, que são as gaivotas. Porque em determinado momento do filme a gente vê o Willem Dafoe falando que essas gaivotas são o quê? São os espíritos dos antigos homens que ali passaram, né? Exatamente, das almas dos antigos navegantes ali que morreram, enfim, na ilha e tudo mais. Ou seja, homens. Então, homens estão comendo eles. E aí, quem que volta aí mais uma vez? Se tinha tinta ali no orgasmo, nós temos as cagadinhas brancas das gaivotas que preenchem o corpo dele inteiro. Então, eu acho que assim, pode ser que esteja simplesmente viajando, vocês podem discutir, ele, inclusive, pela cara dele, não concorda comigo,
Mas pra mim, no contexto desse filme, e principalmente pelas escolhas estéticas que você falou desse filme mais sensível, o branco ali, naquela cena, saltou muito aos olhos, e nessa dinâmica que a gente tá falando sobre sexualidade, sobre tolimento na masculinidade, me fez todo sentido que os homens ali estivessem ejaculando sobre a masculinidade desse protagonista. Eu vejo que é como se o personagem do Robert Pattinson ele fosse engolido pela ilha, assim, como se ele... Pela própria cabeça. Se ele fosse consumido, porque o pássaro ele vai o quê? Engolir os olhos dele, né? Aqueles olhos que tanto desejaram, aqueles olhos que tanto queriam ver aquele farol, é o elemento que ali o diretor, né, que o filme decide mostrar que o pássaro devora. Aquele ambiente estranho ali mostra quem é que manda e come aquele personagem. Eu vejo como se aquela ilha fosse um organismo gigante, como se ela tivesse vida e tivesse consumindo mais uma pessoa que achou que se ela chegasse com toda a vitalidade dela, se ela chegasse com a juventude dela, se ela chegasse com a beleza e com a força dela, ela poderia conseguir algo, quando na verdade ela não consegue e ela é engolida pelos seus atos de egoísmo e de desejo exacerbado. E se a gente for ver nessa ideia da ilha como se fosse meio que uma cabeça, o psicológico dele é como se ele tivesse falido, né? Então ele foi engolido pelos próprios traumas, ele foi engolido pelo próprio psicológico. É um filme que abre debate para muitas outras linhas, a gente só apresentou uma aqui. E a gente queria escutar muito o que vocês acham da nossa linha de pensamento. Se vocês têm outra linha de pensamento também. É isso. E a gente vai deixar nossas redes sociais aí. Vai ficar aí, segue a gente lá, tamo junto, é isso, valeu e até a próxima. Tchau!